Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação de jornalismo nesta segunda-feira. Olha, e começamos a nossa participação falando a respeito do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O Operário de Campo Grande, que é a nossa maior representatividade no futebol do país, se tornou ontem campeão mais uma vez e acabou derrotando a equipe do Dourados pelo placar de 3-1. O jogo aconteceu lá no estádio das Moreninhas. No jogo de ida, houve vitória por parte da equipe do Dourados. O Dourados venceu por 1-0. E um empate ontem era suficiente para a equipe do interior, o Dourados, se tornar o campeão estadual. Só que o Operário fez prevalecer a força da torcida, que compareceu em grande número, e o fator do jogo em casa. E a equipe do Operário venceu pelo placar de 3-1, número que deu o título direto. Caso fosse por 2-1 a vitória, aí teríamos a decisão nos penais. 3-1 era a quantidade suficiente, necessária para a equipe do Operário levar o título sem ir para a disputa das penalidades. 3-1 foi o placar final. O Operário e também a equipe do Dourado serão os nossos representantes na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e também serão os nossos representantes na Copa do Brasil. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, destaque aí para a equipe do Santos, que jogando na Vila Belmiro na noite de sábado, acabou vencendo a equipe do Paysandu pelo placar de 2-0, e o Santos então inicia com vitória a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Outro jogo de destaque também foi a equipe da Ponte Preta de Campinas, que empatou com o Coritiba em 1-1. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo mais criticado ontem foi entre as equipes do Palmeiras e do Flamengo, justamente os dois postulantes ao título deste ano. O jogo realmente não agradou nenhum dos torcedores, não agradou nenhuma comissão técnica, né? E principalmente quem estava assistindo. 0-0 foi o placar deste jogo ontem, truncado de muitas faltas, um jogo realmente para ser esquecido. 0-0 foi o placar de Palmeiras e Flamengo. Quem se deu bem ontem foi o Botafogo do Rio de Janeiro, que goleou o Juventude de Caxias pelo placar de 5-1. 5-1 para a equipe do Botafogo. Falando ainda no futebol do Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Vasco pelo placar de 2-1. O jogo aconteceu na noite de sábado. 2-1 foi o placar entre Fluminense e Vasco da Gama. O São Paulo jogou no início da noite ontem. Enfrentou a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia. E o São Paulo venceu pelo placar de 3-0. Grande vitória da equipe tricolor. E o Corinthians, perdeu de novo. Perdeu para o Red Bull Bragantino na noite de sábado, lá em Bragança Paulista, pelo placar de 1-0. Quem perdeu também, só que ontem, foi a equipe do Internacional. Acabou sendo derrotado aí pela equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Já o Atlético Mineiro goleou a equipe do Cruzeiro. O jogo aconteceu lá na Arena MRV, primeiro tempo avassalador do Atlético, 3-0, e este foi o placar final da partida. Outro jogo que também atraiu as atenções dos torcedores foi do Bavi, Bahia e Vitória. O jogo foi no campo do Vitória, lá no Barradão. E o Vitória abriu 2-0 diante do Bahia. O Vitória, que é o atual campeão baiano. Só que em 3 minutos, a equipe do Bahia buscou a igualdade, buscou o empate. O jogo terminou em 2-2 para
a tristeza dos torcedores do Vitória e para a alegria dos torcedores do Bahia, que teve este empate com sabor de vitória. Só recapitulando então, parabéns aí ao Operário aqui do estado, né, que se tornou campeão sul-mato-grossense ontem, vencendo a equipe aí do Dourados por 3-1. Neste meio de semana não teremos jogos nem pela Série B, nem também pela Série A do Campeonato Brasileiro, em função aí dos jogos tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores da América. Os jogos começam amanhã nas duas categorias e finaliza na quinta-feira. E os resultados vocês conferem conosco aqui na nossa programação de jornalismo, sempre a partir das 6h30 até às 7 da manhã, no programa Difusora nos Esportes, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, 6h30 até 7 da manhã. Com os trabalhos técnicos do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora.